Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente começou a falar sobre o potencial magnético, né? Utilizamos uma expressão formal para como é que a gente determina o potencial magnético dado uma certa configuração de cargas, de correntes, né? E aí agora o próximo passo é a gente ver alguns exemplos para mostrar algumas coisas interessantes com relação ao potencial magnético, né? Algumas propriedades e algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Então, por exemplo, vamos pensar numa coisa simples que é um segmento de fio reto, né, que tem uma certa corrente passando por ele. Então a gente quer uma coisa que é aparentemente simples, né? Então a gente tem um pedaço de fio, né, que tem um certo tamanho L. E aí nesse fio passa a corrente. Então a gente tem uma corrente que passa aqui, nesse fio, né? Então é importante a gente saber isso porque em princípio a gente supostamente obteria o potencial A de um fio, né, infinito, fazendo o limite, né, do L indo para infinito, né? Então vamos investigar melhor essa situação. Para que a gente possa desenvolver as coisas, é importante usar um sistema de coordenadas apropriado para esse problema. E aí, dado a simetria do fio e a simetria do campo magnético também em torno do fio, né, é mais interessante a gente usar para esse problema coordenadas cilíndricas, de modo que a gente coloca então o eixo Z paralelo com o fio. E aí o fio começa em algum local e termina em algum outro local, né? A gente pode deixar isso de forma genérica. Então a gente precisa do seguinte para poder escrever as coisas para esse fio. Então vamos precisar do vetor dl, que é um vetor tangente ao fio. Então no caso vai ser dz'. A posição genérica de um ponto qualquer no espaço é algo tipo ρ mais ck. Rho e z são constantes aqui. R' vai ser um z'k. Então é a posição genérica aqui de um ponto genérico, né, no fio. A gente precisa do vetor R, que é R'zinho menos R', porque no caso aqui vai ser ρ mais Z menos G', e precisamos também do R, né, que é o módulo disso aí, ao quadrado mais Z menos G' ao quadrado raiz. Então a gente tem essas informações e com isso a gente pode montar a expressão para o potencial magnético. Voltando na expressão 137b, né, a gente tem o A
algo do tipo M0 sobre 4π integral I dz' k rho quadrado mais z menos z' ao quadrado raiz de z1 até z2, né? Sendo que z2 menos z1 é L. Depois a gente pode substituir. Para fazer a integral, né? Aqui a gente tem que fazer uma substituição trigonométrica. Então, z menos z' rho tangente de alfa, né? Então, menos dz' igual a rho secante ao quadrado de alfa tem alfa, né? Daqui a gente também tira aqui a tangente de alfa para futuro, né? Z menos z' sobre rho. Então, dz' é menos rho secante ao quadrado de alfa de alfa. Aqui a gente coloca, substitui, né, isso por rho tangente ao quadrado, rho tangente de alfa, aparece um rho quadrado, coloca em evidência, sai para fora da raiz. Então a gente fica com o seguinte, pensando só na integral, né? Aqui a gente pode fazer o seguinte, K 4π integral dz' ao quadrado c menos z' ao quadrado raiz c1 mais z2. Então, pensando só na integral, né? dz' rho quadrado mais z menos z' ao quadrado raiz. Então, depois a gente vê limites de integração. Vai ser integral menos rho secante ao quadrado de alfa de alfa. E embaixo a gente vai ter um rho e 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, secante de alfa. De modo que dá menos, rho cancela, uma secante cancela, fica a integral da secante, e a integral da secante é o ln secante de alfa mais tangente de alfa. Daí o tangente a gente já tem, e secante é 1 mais tangente ao quadrado, então 1 mais z menos z' sobre rho ao quadrado, né? Raiz disso tudo. Então, integral do dz' rho quadrado z menos z' ao quadrado raiz, né? Então, se eu pensar daquele jeito lá, né, vai ser algo do tipo menos, né, ln
secante de alfa 2 mais tangente de alfa 2 sobre secante de alfa 1 mais tangente de alfa 1, onde alfa 2 corresponde ao limite superior, alfa 1 corresponde ao limite inferior. Só que agora a gente pensa no seguinte aqui, né? Alfa 2 é quando z menos z2, alfa 1, z menos z1. Aqui eu posso colocar esse ρ quadrado aqui e colocar o ρ para fora em evidência. E aqui eu posso trocar o denominador com o numerador para eliminar o sinal de menos. Então, ln tangente z menos z' sobre ρ, z menos z1 sobre ρ, mais 1 sobre ρ, ρ quadrado mais z menos z1 ao quadrado raiz. Daí, z menos z2 sobre ρ, mais 1 sobre ρ, ρ quadrado mais z menos z2 ao quadrado raiz. O 1 sobre o ρ cancela. Tá? E voltando em A, então o A vai ser μ0 i sobre 4π, aí este ln ali, z menos z1 mais ρ quadrado mais z menos z1 ao quadrado raiz, z menos z2 mais ρ quadrado mais z menos z2 ao quadrado raiz, ln e k. E aí, Z2 pode ser escrito como Z1 mais L, né? Só para a gente voltar para o parâmetro L. Então, isso, né, é o A, né, que a gente tem para o caso em que você tem um segmento finito de fio. Então, em princípio, né, a gente poderia achar quanto é que vale o potencial para um segmento infinito, né, fazendo o limite, por exemplo, Z1 para menos infinito, Z2 para mais infinito. O problema é que, se fizer isso nessa expressão, a gente vai ter uma integral que vai divergir. Então a gente não pode achar para esse modo.
Então, desse modo, a gente não consegue fazer isso. Tá? Bom, aí, uma pergunta importante, né? Então, como é que a gente acha, então, a gente pode achar para o caso de um fio infinito, que supostamente é um caso importante que a gente sempre, né, analisa. Então, para chegar nessa expressão para o A, para o caso de um fio então, que seja infinito, então a gente tem que fazer as seguintes hipóteses. Bom, primeira hipótese, né, e que a gente também percebe de algum modo daqui, é que se a gente tem corrente ao longo da direção Z, o A, né, já que envolve uma integral da corrente, também vai ser na direção Z. Então, o A, que em princípio é um vetor e teria 3 componentes, né, a gente vai ter o A como tendo apenas uma componente. O A, em princípio, né, dependeria de 3 coordenadas. Notar que ter apenas uma componente é diferente de depender de uma única coordenada. Então, a gente tem um A que tem uma única componente, mas o A poderia depender das 3 coordenadas. Como a gente tem um fio muito longo, né, não importa que ponto a gente define como sendo origem, né, porque basicamente um fio muito longo, né, qualquer ponto vai definir ou vai dividir o fio em 2 semifios. Então, a gente tem invariância de translação ao longo do eixo Z. Logo, o A não deve depender do Z. De modo que o A, né, que em princípio era ρ de θ e Z, na verdade é um A de ρ e θ, por enquanto. Próxima consideração. Se a gente pega, né, dado um fio muito longo, e mesmo o fio, quando o fio não é muito longo, né, o segmento de fio é finito. Se a gente pega e gira em torno do eixo Z, do eixo do fio, né, a gente tem a mesma situação física. Então a gente tem uma independência com relação ao ângulo θ. A gente tem uma simetria azimutal. Tipo, tem um eixo de simetria, e por isso, inclusive, que a gente usa coordenadas cilíndricas. De modo que o A não deve depender de θ. Então, nosso A de ρ e θ se transforma simplesmente no A de ρ, que por sua vez é um A de ρ na direção K.
Daí, próxima coisa. Né? A gente sabe que para um fio muito longo, desde que você esteja fora do fio, a gente sabe que o campo magnético é alguma coisa do tipo μ0 I sobre 2 πρ na direção θ, né? Isso para quando você está fora do fio. O fio acontece em ρ igual a zero, então exatamente para ρ igual a zero a gente tem problemas, né? E aí, para o nosso caso do fio muito longo, né, é importante que a gente então pense, né, na possibilidade de que o fio tenha uma certa espessura, de modo que ele vai ter um certo raio. Né? E aí a gente está com essa expressão para fora do fio. Isso evita que a gente tenha problema com relação à divergência em cima do fio exatamente. Então, para ρ maior ou igual a A, esse raio A gente então tem essa expressão aqui. Aí agora a gente pensa no seguinte. Como a gente tem que B é o rotacional do A, e como a gente está pensando em cilíndricas, a gente precisa então da operação rotacional em cilíndricas. Então a gente tem isso aqui. 1 sobre ρ dA dθ dA θ dz. dA ρ dz menos dAz dρ. dρ ρ a θ menos dA ρ dθ K sobre ρ. Isso é a rotação de A genérico em coordenadas cilíndricas. Mas aí a gente tem o seguinte. Primeiro, o nosso A é só componente em Z. Então, A ρ, né? E a θ são zero. A θ igual a zero, aqui não tem. A ρ igual a zero, aqui não tem. A θ é igual a zero. A θ igual a zero não tem. A ρ igual a zero não tem. Então tudo isso daqui não tem. Temos um AZ. Aí nesse caso tem. Né? Mas a nosso A é função apenas de ρ. Então a derivada do AZ com relação a θ é zero. Então esse aqui não tem. Não tem a θ e não tem a derivada do AZ com relação a θ. Então esse aqui todo vai embora. Esse aqui todo vai embora. E esse aqui também vai embora. Sobra só esse último.
Então a gente acha o seguinte. Para o nosso caso, B é igual a menos DAZ dρ. Que no caso, na verdade, né, como AZ só depende de ρ, vira uma derivada ordinária. DAZ dρ θ. Mas o B é μ0i sobre 2πρ θ, que é igual a menos DAZ dρ θ. A gente faz o produto escalar com θ para eliminar a dependência angular. E aí, né, basicamente a gente integra. AZ é igual. Passa tudo para o outro lado. Né? Então, menos μ0i 2πρ dρ, né? Integra de alguma referência, que pode ser, por exemplo, a dρ. Então, AZ é igual μ0i sobre 2π. A integral vai dar um ln, né? Tem que aplicar nos limites, e aí, para que a gente fique então, tudo direitinho, né? A gente tem essa expressão. Voltando no A, o A, né, vai ser menos μ0i 2π ln de ρ sobre a K. Isso para ρ maior ou igual a. E aí dessa expressão a gente percebe, né, que a gente não dá para fazer o limite, né, A indo para zero. O fio tem que ter necessariamente algum tipo de raio, tem que ter uma espessura. Pode ser pequena, mas tem que ter uma espessura. De modo que a gente tem a parte dentro do fio e também tem a parte fora do fio. A parte de fora do fio é isso daqui. A parte dentro do fio, aí, para você poder achar como é que fica o A dentro do fio, você tem que fazer alguma hipótese sobre como é o B dentro do fio. E aí, com essa hipótese, você acha quanto é que vale o A lá dentro do fio. No caso, a gente está mais interessado em como é que fica o A para fora do fio. Então, a gente tem uma dependência do tipo logaritmo, né, dado para essa expressão aqui. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo interessante para o caso de um fio semi-infinito antes e fio infinito agora. Bom, aí a gente pode pegar e desenvolver um outro método para achar As também, ligado com o que a gente acabou de fazer. Então, para isso, primeiro, né, a gente tem um próximo exemplo. O primeiro exemplo, né, ele é o seguinte: a gente quer mostrar uma propriedade. É uma propriedade bem simples. Que a gente quer mostrar que o fluxo magnético através de uma certa superfície é uma integral do A escalar dela. A gente pode obter fazendo a circulação do A na borda dessa superfície. Isso aqui, né, é o fluxo magnético. Essa demonstração, na verdade, é bem direta. Então, pela própria definição, então, o fluxo magnético, né, é uma integral de superfície de B escalar n ds. Mas B é rotação de A. Então, isso aqui é uma integral de superfície do rotacional do A escalar n ds. Mas aí a gente usa o teorema de Stokes. E aí
isso se transforma numa integral de linha, simplesmente de A escalar dl. Então, esse é bem direto. Isso aqui era 138. Então, né, se a gente pensa que o fluxo magnético é para integral, né, só para a gente poder, então, escrever isso na forma de integrais, o fluxo magnético é B escalar N ds ao longo da superfície, e isso é igual a A escalar dl ao longo da borda da superfície. De modo que a gente tem uma coisa aqui um pouco parecida, né, com a lei de Ampère. Aqui seria a integral de BDL e aqui é a integral, né, de J escalar ds. Então, pensando em termos de como resolver isso daqui, né, a gente tem que fazer as mesmas considerações de simetria que a gente faz no caso, né, quando a gente vai aplicar a lei de Ampère, né, pensando que no caso da lei de Ampère a gente está interessado em achar esse, que lá na lei de Ampère é B. E agora a gente está interessado também em achar esse, só que aqui nesse caso é A. Para isso, é claro, a gente precisa saber B. Então, para uma aplicação disso, né, vamos pensar num solenoide. Então, a gente vai ter uma certa corrente I nesse solenoide circular. E aí a gente vai ter uma densidade linear de espiras, né, que é o que caracteriza o solenoide, que vai ser um Nzinho. Então, pensando no problema, a gente tem aqui solenoide, e aí no caso do solenoide a gente tem um campo magnético, né, que é, se a gente atribuir aqui o eixo Z, dado que existe uma simetria cilíndrica, né, pensando no solenoide infinito, caso aqui a gente tenha aqui a corrente na parte superior saia e na parte inferior entre, isso é corrente, né, então a gente vai ter aqui que o campo magnético, né, ele vai ser na direção do eixo solenoide, e o campo magnético, inclusive, ele é um campo magnético conhecido, né? 0NIK, para esse caso. Para agora poder usar aquela expressão que a gente achou, aí é interessante a gente pensar então numa curva e numa superfície que aproveite a simetria da situação, né? Então, se o campo magnético ele é desse jeito e se a corrente circula então desse jeito, pensando que de alguma forma o A tem a ver com a integral dessa corrente, então, né, a gente pode pensar na seguinte forma de ver o problema. Então a gente vai ter aqui
uma região onde tem campo magnético, né, que é B. E aí, para poder fazer as coisas, a gente tem duas regiões possíveis. Ou é dentro do solenoide, né, ou é fora do solenoide. Então, supondo aqui que a gente tem um certo raio, né, já que é um solenoide circular, que é A. Então, pensando numa superfície e numa curva, de tal forma que, primeiro, a gente esteja dentro do solenoide e depois fora do solenoide, né? Se a gente está dentro do solenoide, pensando numa curva como essa, né? Sendo o campo magnético conhecido, a gente consegue fazer aquela integral do lado esquerdo de 139 e para o A, a gente daí, já que a gente tem uma curva que tem uma certa orientação, a gente pode pensar no seguinte: o A, né, para esse problema, não pode depender do Z, porque de novo a gente tem simetria em translação ao ângulo do eixo Z. Né? O A deve ter componente apenas na direção tangencial, porque a corrente ela também é na direção tangencial. Né? Então, sendo o A, né, apenas na direção tangencial, o A então vai ser alguma coisa do tipo A θ θ. Né? Ele é na direção tangencial. Né? Mas pode depender, em princípio, de três coordenadas. A Z não pode depender por causa que a gente, né, tem simetria de translação do eixo Z. Né? Também não deve depender da coordenada θ, né, porque é que a gente pode girar, né, o problema em torno do eixo Z e a gente vai ter o mesmo problema. Né? Então, reunindo essas coisas, a gente vai ter o seguinte. Então, P escalar ds, tá? A escalar dl, então aqui vai ser uma integral do μ0 n i k, e aí considerando, né, que o eixo Z a gente orientou para fora, daquele jeito ali, então aqui também é k. É uma integral de área de ρ dθ. É uma integral então de 0 até ρ e de 0 a 2π. Do lado de cá a gente tem que um A, que é a função só, que não é a função de Z. Né? Então vai ser um A θ escalar, né, d ρ mais ρ dθ θ mais dzk, que é o nosso TL. No nosso caso específico, dz inclusive é zero, porque a gente está pensando numa curva plana aqui. A θ, né, θ escalar ρ dá zero, θ escalar θ vai dar 1. Curva. E aí, do lado do campo, a gente vai ter μ0 n i para fora da integral. K escalar k vai dar 1. A integral em θ dá 2π. A integral em ρ vai dar simplesmente ρ. Né? Isso aqui. Do outro lado, θ escalar ρ dá 0, θ escalar θ dá 1. Ρ para aquela integração é constante. Só uma coisa. Espera aí. Aqui é ρ quadrado sobre 2, né? Integral do ρ é ρ quadrado sobre 2. Do outro lado vai ser A, né? ρ, e a integral vai dar simplesmente 2π. A integral angular
dθ. Tá? Aí 1 cancela com 1 aqui, 2π cancela com 2π, né? E o A, que a gente acabou de achar, né? Vai ser μ0 n i ρ sobre 2. Para ρ menor ou igual a para dentro. Então, o A, vetor mesmo, μ0 n i sobre 2 ρ θ. ρ menor ou igual a. Então, nessa região, o A ele é linear com a distância, né, e é orientado na direção θ. Daí agora a gente faz a mesma coisa para fora, né? Daí a gente tem que lembrar o seguinte: o campo magnético na região fora é zero, só tem campo magnético dentro da noite. Então, aqui a gente vai pegar uma curva, né, que a área dela parte está dentro do solenoide, mas parte está fora, onde o campo é zero. Então aqui a gente tem que cuidar com isso. O resto é tudo igual. Então, B escalar N. Só para dizer como é que nós estamos calculando, né? Para ρ maior ou igual a A, temos então, B escalar N ds igual a dl, que nem antes. Só que a integral da superfície aqui vai ser de 0 até A. Porque para ρ maior que A, B é 0. μ0 n i k, como antes, k normal, ρ dρ dθ, como antes, A ρ dθ, também como antes, A ρ dθ, toda a volta. Então, μ0 n i a quadrado sobre 2, 2π igual a 2π a ρ, como antes. Cancela o 2π, né? E aí o A é igual a 0 n i a quadrado sobre 2ρ, né? Ou seja, o A é igual a 0 n i a quadrado sobre 2ρ θ. Isso para ρ maior ou igual a. Tá? Uma coisa interessante é que você tem um A na região ρ maior ou igual a, mas o B, que é o rotacional disso aqui, nessa região é zero. Então você pode ter A, mas o B ser zero nessa região. Então essa é uma coisa para ter na cabeça. Então, vamos falar sobre mais uma propriedade que está ligada com o potencial magnético, né? Então, 3. Propriedade 3. Exercício 3, que é a propriedade também. Então, a ideia é a seguinte: a gente quer mostrar que a gente pode somar uma certa função de um certo jeito.
a gente quer somar a um certo A sem alterar o B. Então, a ideia é que o A, na verdade, não é unívoco, né? Um dado B não tem apenas um certo A. E a gente quer mostrar isso. Então, suponha o seguinte. Então, há um certo A tem um certo B. Né? Então, para o A1, a gente tem um B1 e é obtido do A1 fazendo a rotacional da 1. Beleza. Agora, a gente quer mostrar o seguinte. A gente pode somar a esse A1 o gradiente de uma função qualquer f sem alterar o B correspondente. Então, vamos somar. Então a gente pegou ao A, somou o gradiente de uma função qualquer f e tem um novo A, um A2. Então o A1 e o A2 não são iguais, né, em princípio. A menos que o gradiente de f seja zero, né? Mas não precisa ser. Daí a gente agora calcula o campo magnético correspondente a isso. Então, a gente pega e calcula o rotacional, né, do A2. Então, o rotacional do A2 é o rotacional do A1 mais o rotacional do gradiente de F. Isso aqui é B1. Rotacional do A1 é B1. O rotacional do A2 é o campo magnético associado com o A2. E isso aqui, na verdade, é zero, por causa que o rotacional de um gradiente é sempre zero. Logo, o campo magnético B2 associado com o A2 é o mesmo campo magnético B1 associado com o A1, apesar de o A2 e o A1 não serem, né, necessariamente iguais. De modo que você tem As diferentes, mas a física do problema não se alterou, porque o campo magnético, que no final das contas está ligado com como é que você tem lá a sua distribuição de correntes, né? O campo magnético não foi alterado. Você altera o campo magnético se tivesse alterado a distribuição de correntes. Como você não alterou isso, você não altera o campo magnético. Então, você altera o A, mas não altera o B. De modo que, eventualmente, pensando no futuro, né, você pode transformar o A num A mais interessante sem alterar o B. Né? Então, temos As diferentes.
isso aqui é um pouco parecido com você pegar o potencial elétrico, né, que sempre tem uma certa referência, e você alterar o valor ou o local ou ambos dessa referência. Você altera o potencial elétrico, mas não altera o campo elétrico correspondente. Tá? Bom, se você não altera o rotacional do A, quando você altera o A, uma pergunta importante é o que acontece com o divergente do A. Então, se você altera o A, o que acontece com o divergente do A? Então, pensando lá, né? Então, o divergente do A2 é o divergente do A1 mais divergente do gradiente de F. Então, isso aqui é divergente do A1 mais Laplaciano de F. De modo que você altera o divergente do A quando você pega e soma ao A um gradiente de uma função. A alteração do divergente do A é tal que você tem 142. Daí um ponto importante é o seguinte: definindo apropriadamente a F, você consegue fazer com que o divergente do A tenha algum valor que seja interessante para você. Tudo isso, né, sem alterar o campo magnético. Esse é um ponto importante. Então, o ponto importante é que você está alterando matematicamente o problema, porque você está alterando o A e está alterando o divergente do A, mas não está alterando fisicamente o problema, porque o B se mantém. Isso, essa possibilidade, isso é chamado de calibre, ou de troca de calibre, né? Ou gauge. Então, é o que se chama de calibre. E aí, na magnetostática, que é por enquanto que nós estamos falando, na magnetostática tem um calibre importante, que é o calibre de Coulomb. O calibre de Coulomb na magnetostática, que é bastante usado na magnetostática, é aquele em que se faz o divergente do A ser zero.
Tá? Então, na magnetostática, além do divergente de J ser zero, né? J é solenoidal, se faz também com que se escolhe, né? Com que o A também seja solenoidal, então o divergente de A é igual a zero. Tá? E aí, como é que se faz isso, né? Se a gente pega aquela equação lá, 142, se você não está já nesse calibre, né, então temos que divergente de A1 mais Laplaciano de F. Daqui a gente tira então, né, que o Laplaciano de F é menos o divergente de A1. Se você já está, então você tem uma equação, né, do tipo equação de Laplace para F. Se você não está, isso aqui é uma equação de Poisson. Então a gente tem uma equação de Poisson para o F, que depende então do A. O divergente do A vai ser o termo de fonte dessa equação de Poisson. E aí, em princípio, né, você, se quisesse achar um F especificamente, você teria que resolver essa equação. Na verdade, a gente não faz isso, né? A gente já supõe que você está no calibre de Coulomb e aí vai em frente. Tá? Então, a questão da escolha de calibre é bastante importante. Na magnetostática é o calibre de Coulomb, em radiação é o calibre de Lorentz, um outro calibre onde o divergente de A tem um outro valor. Tá? E isso é importante lá depois, quando você investiga a radiação, lá em eletro 2, por exemplo. Tá? Bom, a gente viu esses exemplos, né? Próxima aula a gente vai ver mais um exemplo, né, que é um pouco mais longo e detalhado, e que é importante para a gente, né, determinar uma aplicação mais direta do potencial magnético vetorial. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos. Né? Então, até a próxima aula e tchau!